No interior da Inglaterra medieval, mais precisamente, no vilarejo de Woolpit, dois irmãos, uma menina e um menino menos, apareceram misteriosamente à beira de um campo, vestindo roupas incomuns, falando uma língua desconhecida e com um detalhe que fez história. Suas peles tinham uma tonalidade verde intensa. Eles pareciam perdidos, confusos, e não se pareciam com nenhuma criança local. O caso foi documentado por cronistas da época e permanece até hoje sem explicação definitiva. Quem eram essas crianças do Environ? Seriam sobreviventes de um mundo subterrâneo ou viajantes acidentais de outra dimensão? Prepare-se para mergulhar em um dos enigmas mais perturbadores da história antiga, que até hoje desafia a lógica, a ciência e até a fé. A história começa no século XII, quando camponeses de Woolpit, uma pequena vila do condado de Suffolk, encontraram as duas crianças, perto de uma antiga armadilha para lobos, chamadas de Wolf Pits, que inclusive deram nome à vila. Elas estavam desorientadas, chorando, e a primeira reação da população foi de espanto. As crianças falavam uma língua totalmente incompreensível. Tinham feições normais, mas suas roupas eram feitas de um tecido jamais visto. E o mais impressionante, sua pele era completamente verde. Não verde pálido, nem doente. Verde como folhas de primavera. Verde, vivo. Os irmãos foram levados para a casa de Sir Richard de Coney, um nobre local que decidiu cuidar deles. Inicialmente, recusavam qualquer tipo de alimento. Não comiam pão, nem carne, nem frutas. Só depois de dias aceitaram comer feijões crus, colhidos diretamente da plantação. Era como se não reconhecessem nossa comida, nosso mundo. Aos poucos, foram se adaptando. A tonalidade de pele verde começou a desaparecer, e com o tempo, tornaram-se semelhantes a crianças comuns, pelo menos na aparência. Mas o mistério estava apenas começando. Infelizmente, o menino mais frágil adoeceu e morreu pouco tempo depois. A menina, por outro lado, sobreviveu. Aprendeu a falar inglês e passou a relatar como detalhes de onde viera. E é aí que o caso ganha contornos ainda mais perturbadores. Segundo ela, vinham de um lugar chamado Terra de St. Martin, um mundo subterrâneo onde o sol nunca brilhava, e tudo era banhado por uma penumbra eterna. Lá, tudo era verde, as plantas, os animais, e até as pessoas, eles viviam sob uma luz constante, mas fraca, como se o dia nunca nascesse de verdade. De acordo com seu relato, certo dia, ao pastorear o rebanho do pai, eles ouviram um som metálico muito alto, como um sino distante, e seguiram esse som até entrarem por um túnel. Depois disso, perderam a consciência. Quando acordaram, estavam em um lugar completamente diferente, e esse lugar era Woolpit. A garota jamais conseguiu explicar como chegaram até lá. Era como se tivessem atravessado uma fronteira invisível entre dois mundos. Uma ruptura entre dimensões, um experimento de viagem interespacial, ou algo que a própria Terra tenta esconder em suas profundezas? Durante séculos, historiadores, teólogos, cientistas e ufólogos tentaram explicar o caso das crianças verdes. Algumas teorias sugerem que eram refugiados flamengos, sobreviventes de perseguições políticas, e que a cor de pele era resultado de desnutrição severa. Mas essa explicação perde força diante dos relatos consistentes de uma língua completamente desconhecida, menos que nem mesmo os estudiosos da época conseguiram identificar, e dos detalhes sobre a Terra de St. Martin que não se encaixam em nenhuma geografia real. E mais, como duas crianças refugiadas passariam por uma zona rural inglesa sem serem notadas, e surgiriam do nada num campo isolado, perto de armadilhas abandonadas, outros estudiosos propõem que as crianças vieram de uma civilização subterrânea. Essa teoria, embora pareça absurda à primeira vista, é sustentada por relatos semelhantes em culturas diferentes ao redor do mundo. Povos antigos falavam de seres que viviam sob a terra, em cidades escondidas, onde o tempo corria de forma diferente, e a luz não vinha do sol, mas de cristais energéticos. Seriam os Irmãos Verdes um caso real de contato com uma dessas civilizações ocultas? Algo que escapou por acidente? Uma falha no véu entre mundos? Há ainda quem vá além, propondo que essas crianças poderiam ser extraterrestres, viajantes dimensiones, por algum motivo, se materializaram na Terra através de um portal energético ou de uma falha no tempo. A linguagem desconhecida, a alimentação seletiva, o desconforto com a luz solar e até a tonalidade de pele seriam evidências de uma biologia não humana tentando se adaptar. Nesse cenário, a Terra de St. Martin poderia ser um planeta com outra composição atmosférica, ou até mesmo uma colônia alienígena subterrânea escondida sob os nossos pés. Parece. Então, por que tantos casos similares foram registrados ao longo dos séculos? Seja como for, a menina cresceu, tornou-se adulta, casou-se e viveu por anos no mundo humano, mas jamais voltou para a Terra de St. Martin.
Seus relatos foram registrados por cronistas como William de Newburgh e Ralph Jacobus, que, embora medievais, eram conhecidos por sua precisão histórica. Não tratavam o caso como lenda, mas como um evento real e documentado. Um fato que escapava à lógica, mas não ao registro. Séculos depois, esses textos ainda estão preservados, sendo estudados e traduzidos por acadêmicos modernos. Mas o que mais intriga é que esse não foi o único caso. Histórias de crianças verdes apareceram em outros pontos da Europa medieval, sempre com elementos semelhantes: aparecimento súbito, linguagem incompreensível, estranhamento com a alimentação e relatos de mundos paralelos ou subterrâneos. O padrão se repete, como uma cicatriz no tempo, algo que acontece, mas é rapidamente abafado pela história oficial. Quantos casos foram encobertos? Quantos jamais chegaram a ser registrados? Agora pense, se essas crianças realmente vieram de outro mundo, por que justamente em Upit? E por que naquela época? Haveria ali algum tipo de portal dimensional, um ponto de energia? Muitos estudiosos apontam que vilarejos antigos costumavam ser construídos sobre cruzamentos energéticos, conhecidas como linhas ou rotas místicas de energia terrestre. Será que as crianças verdes atravessaram uma dessas rotas por engano? Ou será que foram enviadas? Há quem acredite que a menina foi deixada no nosso mundo de propósito. Um experimento social? Um teste de convivência? Ou até uma missão silenciosa de observação? Ao longo da história, os registros de seres diferentes vivendo entre nós aparecem com frequência menos sempre discretos, camuflados, infiltrados em sociedades humanas. A presença de algo não humano convivendo conosco não é novidade para diversas culturas. A diferença é que, neste caso, há documentação e uma testemunha que viveu, cresceu e relatou o que viu com riqueza de detalhes. O mistério das crianças verdes de Upit continua sem solução até hoje. Nenhuma explicação oficial é completamente satisfatória. Nenhuma teoria consegue encaixar todas as peças. E talvez essa seja a grande verdade por trás da história, que estamos diante de um dos casos mais antigos de contato com algo além da compreensão humana. Um caso que mistura folclore e história, real ciência e, principalmente, silêncio. Um silêncio que ecoa há séculos, esperando para ser quebrado. E agora, cabe a você decidir. Essas crianças eram vítimas de uma tragédia, refugiadas de uma terra esquecida, seres interdimensionais, ou apenas fruto da imaginação medieval? Quando confrontamos o desconhecido, somos obrigados a encarar nossos próprios limites de entendimento. E talvez, só talvez, essas crianças não tenham vindo até nós por acidente, mas para nos mostrar que o mundo é muito maior do que imaginamos.